Boa noite, pessoal. Ih, está muito fraco. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bom estarmos aqui mais uma vez no Marcas do Espírito. Esse momento é um momento do qual nós ouvimos testemunhos pelos nossos irmãos daquilo que Deus fez na vida deles, aquilo que o Espírito Santo ministrou sobre eles e quais foram as marcas que o Espírito deixou no coração, na alma, na mente, na vida dos nossos irmãos. Temos sido abençoados por esses testemunhos e hoje não será diferente. Também seremos abençoados pelo testemunho que nós ouviremos aqui hoje. Amém? Hoje é o testemunho da nossa irmã Dalva Alves. Dona Dalva vai falar um pouco aqui para a gente o que o Espírito Santo fez na vida dela, como o Espírito marcou a vida dela. Então, esteja com o seu ouvido atento, esteja com o seu coração aberto, com a sua mente muito atento para que o Espírito Santo vai ministrar aqui ao nosso coração nessa noite. Amém? Então, que Deus possa abençoar abundantemente esse período que nós conversaremos aqui com a Dona Dalva. Eu quero chamar aqui a nossa entrevistada nessa noite. Por favor, Dona Dalva, você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela. Muito bom. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por cada um aqui presente e agradecer também por essa oportunidade que Deus está me dando de poder estar aqui contando o meu testemunho. Amém. Dona Dalva, para quem não sabe, se é que não tem alguém que sabe, talvez aí você que está vendo esse vídeo, ela é a minha sogra querida, mãe da Dayana, mas a Dona Dalva, ela é uma das fundadoras aqui da comunidade Batista Boa Vista. Ela também tem bastante coroinha já na coroa dela no céu, de vidas, né, Dona Dalva? Fala só no microfone, para o pessoal poder ouvir. Verdade. E, Dona Dalva, quantos anos de vida? De vida, 69. 69 anos, hein? Com um rostinho de 30, jovial. Tô garantindo um almoço de domingo. Dona Dalva, 69 anos. A senhora foi casada. Sim. Com o seu Alceu, mãe de Daniela e mãe de Dayana. Conte um pouquinho para a gente. Como é que foi, onde a senhora conheceu o seu Alceu, quantos anos casada, como é que foi a vida familiar? Então, seu Alceu, que eu chamava ele muito de seu Alceu, sabe, gente? Era um costume nosso. Ele me chamava de Dona Dalva e eu chamava ele de seu Alceu. E eu conheci o Alceu na empresa, que ele trabalhava há muito tempo numa empresa, e eu saí lá do nortão de Minas e vim para cá. Senhora de Montes Claros. Montes Claros. E fui trabalhar nessa empresa. E foi tão engraçado que o primeiro dia de trabalho meu naquela empresa, ele ficava numa máquina, assim, bem perto de mim. E a primeira vez que ele me viu, ele começou a me olhar. Qual foi a empresa? Bombril. 1001 utilidades. Isso. E eu achava tão engraçado, porque eu tinha umas esteiras, né, que a gente tinha de pegar umas caixinhas e colocar dentro de outra maior. E ele olhava tanto para mim que eu me atrapalhava. Ficava encabulada. Aí ficava encabulada e eu me atrapalhava tudo. Falei, meu Deus, esse rapaz fica só olhando para mim. E eu era bem novinha, sabe? Quantos anos?
A senhora lembra? Ah, eu acho que eu não tinha nem ia fazer 18 anos, 18 mais anos. ou menos. E o coração começou a palpitar mais forte. Então, aí passou um tempo, aí eu saí para almoçar, né? E almocei, lá tinha um refeitório muito bom lá na Bombril, uma empresa muito grande, tinha uns 5.000 funcionários. E eu sentei lá embaixo de umas árvores, quando eu vejo quem senta perto de mim, seu Alceu. Menino danado. Aí ele falou para mim assim, você é de onde? Eu falei, sou de Montes Claros, de Minas. Ah, eu também sou de Minas. Aí começou. Ó, já criou um rapport ali, né? Minas e tal. Já é. Aí começamos a namorar, daí um tempo, né? Uhum. Isso. Aí vocês, desse namoro, casou. Casamos, depois de um tempo, muito tempo, casamos. E E a senhora continuava trabalhando na Bombril com ele. continuava trabalhando com ele e trabalhava perto, assim, na mesma... Na mesma divisão ali, né? Mesmo? Isso. E foi muito gostoso esse tempo que nós trabalhamos juntos, sabe? Às vezes ele levava a gente em casa e também eu lembro que quando eu trabalhava na Bombril, a Bombril era uma firma muito boa. E eu fui em Minas e trouxe minhas 2 irmãs e coloquei dentro da Bombril para trabalhar junto comigo lá. E ele levava a gente quase todo dia lá em casa, sabe? Mas aí vocês já estavam namorando. Estava. Aí ele levava a gente em casa todos os dias. Foi muito gostoso A mesmo. senhora começou a namorar com ele por causa da carona? Não. Não. E aí vocês casaram. Aí casamos. Quantos anos de casado? Se 30 fala e- depois. Isso, que ficou quanto tempo de casado? Foi uns 33 anos de casados. 33 anos de casado. Para quem não Foi. sabe, a dona Dalva é viúva. Então, É. por isso que ela ficou casada 33 33 anos de casado. 33 bons anos. bons anos. Que o seu era um ótimo marido, um homem assim. Fala perto do exemplar. microfone. Uma benção mesmo. E aí, a senhora casou, Isso. novinha, É. uns 20 e poucos anos, né? Isso, foi. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. E aí, qual era essa expectativa, assim, da senhora para ter filhos? A senhora lembra desse momento? Era uma expectativa da senhora e do seu Alceu, seu né? Alceu O seu também também. queria ter muito filho, né? Como é ele- que era esse momento? Então, aí nós ficamos um tempo, né? Casamos, ficamos um tempo, e quando nós resolvemos ter filhos, né? Nós dois, então ficou aquela expectativa, e ele muito feliz e tal, e logo eu engravidei. Aí ficamos muito felizes com aquela gravidez. Aí foi quando chegou 3 meses e meio, eu perdi o bebê. Aí foi esse período aí que a senhora perdeu a primeira gestação. Foi. A senhora primeira perdeu. E aí o que gestação. passou na mente, o que passou aí no coração, na alma nesse momento? Porque era uma expectativa muito forte da senhora e do seu Alceu, né? Isso. E até tinha cobrança da família, como é que era? Tinha muita cobrança, até da minha sogra, porque o Alceu era o caçula, né? Era o queridinho. Era o queridinho da mamãe. Até os irmãos falam que o Alceu era o queridinho da mamãe. E ela tinha outros netos, a minha sogra, mas ela queria um neto do Alceu. Ela falava, eu não quero morrer sem conhecer um neto do Alceu. E eu perdia, né? Então eu ficava Com um pensamento com pesado. o coração bem... E nessa época a senhora não era evangélica, a senhora né? A senhora não era cristã. E como foi esse período aí da senhora perder os filhos, perder a gestação? Quantas gestações? Vamos lá, vamos por partes, né? Para a gente não pular etapas. Isso. Então, aí eu perdi esse bebê, né? E fiquei muito mal. Ele Depressiva. também, depressiva. Aí eu lembro que até uma vizinha me levou para um centro. E lá nesse centro eles fizeram até cirurgia em mim, sabe? A cirurgia espiritual. Espiritual. E de repente eu sei que eu engravidei.
de novo. E eu sei que... A senhora levou a senhora para o centro para fazer a cirurgia espiritual depois de ter perdido a primeira. A primeira. Que não sabia se era homem ou mulher. Não sabia, porque o médico falou para mim que tinha um formato de uma menina. Menina, tá. E Aí, então, aí já é a segunda gestação. aí foi a segunda gestação, que A senhora lembra quanto tempo depois da primeira? acho que foi um ano, mais ou menos. Uhum. Aí eu engravidei e eu sei que eu pensei que ia dar certo. O Alceu estava muito feliz, nós dois, né, muito felizes. E quando foi com 5 meses e meio, eu perdi o bebê, Novamente. novamente. Aí que começou Tudo. tudo, sabe? Quando a senhora perdeu novamente, a senhora teve mais uma... E tudo era espontâneo, né? Era aborto espontâneo. Aborto espontâneo. Era aborto A espontâneo. criança nascia viva, gente. Porque eu tinha um problema no útero, que eu esqueci o nome desse problema, que Não segurava, simplesmente abria. não segurava a boca do meu útero, abria e a criança simplesmente nascia. Ou seja, conforme a criança ia pegando peso, o útero não sustentava, não segurava e a senhora tinha um aborto Isso, espontâneo aí. espontâneo. E aí não segurava. E como é que foi passar por esse momento novamente, junto com a pressão da família, da sogra e a própria pressão psicológica da senhora de, olha, eu não vou ter filho, ou não consigo segurar um filho. A senhora lembra o que passava pela tua cabeça? Como é que foi esse momento? Foi muito difícil, foi um momento assim que, olha, eu para mim e para ele também, porque o Alceu, ele era uma pessoa assim muito, às vezes ele não queria demonstrar que ele estava triste perto de mim, mas eu pegava ele chorando. Sim, esse de 5 meses e meio, que ele estava com uma expectativa muito grande, já tinha escolhido o nome, e A senhora lembra do nome? era Fábio, ele achava que era menino, e ele escolheu o nome de Fábio. E foi muito difícil, sabe? E eu lembro que, quando eu perdi esse bebê, aí eu pensei até... Porque o que acontecia? Minha sogra, ela queria muito um neto do Alceu. E um dia ela até chegou para mim, veio me visitar. Depois do ocorrido. Depois do ocorrido, ficou lá em casa uns tempos. Aí um dia ela olhou assim para mim e falou, acho que eu não vou ter neto do Alceu, não. Acho que desse mato aí não sai coelho, não. Coisa de mineiro, sabe? Então, Veio consolar. Veio consolar. Muito bom, hein? E eu nunca esqueço, aquilo me deixou muito mal, assim, mas, sabe, sangrando mesmo. Foi uma faca no coração. Foi. Muito mal. E eu lembro, gente, que aquela mulher que me levou para o centro era minha vizinha. Ela foi... Pode falar? Você quer perguntar mais alguma coisa? Eu ia perguntar da reação. A senhora chegou aí no médico depois, ou foi antes ou depois da senhora lá com a dona Ana? A senhora foi no médico e o médico deu o diagnóstico? Então, eu fui no médico. Ou foi nesse momento? Não, depois que eu perdi o de 5 meses e meio. Isso. Porque antigamente era tão difícil, né? Eu fui no médico e foi o mesmo médico que eu perdi o primeiro. Foi no segundo. O segundo. Então, foi o mesmo médico. Aí ele pegou e olhou para mim e falou para mim assim, olha, é melhor a senhora não engravidar mais, porque a senhora não vai poder ter filho, não. Ou seja, a senhora teve o diagnóstico do médico que a senhora não ia ser mãe. Que eu não ia ser mãe. Com 20 e poucos anos. Com 20 e poucos anos. Com essa pressão toda da família, de dar filho para o marido, até a senhora ser mãe. Isso. E aí, como é que como é que está a mente e o coração nesse momento? Nossa, eu fiquei muito mal, meu marido também. Eu fiquei numa depressão
tão grande, gente, que eu lembro que eu entrava no ônibus, assim, às vezes eu ia ao médico, assim, e eu sentava lá, de repente, lágrima descia dos meus olhos. Eu chorava, assim, eu não conseguia conter. Eu sozinha, às vezes, sentada lá, e quando eu via lágrima descia dos meus olhos, porque eu queria muito ter filhos. Na adolescência, eu já falava, eu quero ter 6 filhos, eu falava, porque minha mãe teve 15, né? Aí eu falei, quer dizer que 6, né? Não deu nem 50% ainda da mãe, né? Da mãe. Minha mãe foi 10 filhas e 5 filhos. E Homens. como o casco não voa longe do tronco, só ia seguir a Eu mãe. ia seguir. E eu queria muito ter 6 filhos, eu falava, mas depois eu fui diminuindo, as coisas estavam muito difíceis. Foi vendo o preço das fraldas, né? Dos negócios, né? Que era fralda de pano ainda, né? Era nem, né? Então, eu tinha aquilo desde criança, era um sonho de criança, de ter bastante filhos. Eu lembro que eu, adolescente, eu falava, eu vou pôr nome, tal nome, tal nome. Lembrava até os nomes que eu ia pôr, de tanta que eu queria ter filhos, sabe? Então, aquele diagnóstico daquele médico, para mim, foi assim, sabe, me matou mesmo. Foi uma coisa assim que eu não suportei. Não esperava, né? Não esperava ele falar daquele jeito. E eu fui para casa. Porque engravidar, a senhora engravidava. Então. Ao seu era fértil, a senhora também era fértil. Era. O problema era o seu útero que não sabia que era o problema. Então, ele não sabia e ele não deveria nem ter falado daquele jeito para mim. E eu fui para casa, assim, muito mal. E eu lembro que chegou em casa, eu fui desarrumar a bolsa e tinha um cartão de um médico. Assim, estava escrito Toru Nakamura, gravidez de alto risco. Mas eu falo que o diabo é tão sujo que eu peguei aquele cartão e guardei. E nem lembrava daquele cartão. E fiquei ali sofrendo, sabe? Assim, sofrendo. E eu pensava, meu Deus, o problema sou eu. Sou eu. Qual o problema dele? Eu, engravidava, então o problema era eu. E a minha sogra queria tanto um filho, um neto, e eu não ia poder dar esse neto para minha sogra. Aquilo, uma menina tão nova, né? E o que passa? Vinda lá do norte de Minas. E eu sei que eu fiquei muito mal, aí foi quando eu pensei até tirar minha vida. Porque eu falei, o problema é eu não vou poder dar um neto para minha sogra, não vou poder dar um filho ao seu, então eu que tenho que, né? O problema é meu. E esse pensamento passou pela sua cabeça. E esse pensamento ficou, assim, muito forte dentro de mim. Ainda bem que eu morava no quintal da minha mãe. Minha mãe me dava muita força. Mas sua mãe já tinha vindo para São Paulo. Ela tinha vindo para São Paulo e eu pensando em fazer essa besteira, né, de tirar minha vida e esse dia já pode falar do... A senhora lembra o que a senhora pensava quando a senhora pensava em tirar a vida? Eu pensava assim, como dizia o mineiro, eu ficava ali maquinando. O mineiro fala isso. Como que eu vou fazer para tirar minha vida? Já estava tudo certo. Eu deixo o Alceu não estava sabendo de nada, ele era um ótimo marido, que eu falo que o Alceu era um marido que eu falo que eu nunca vi um marido tão bom igual aquele. Ele me dava muito carinho, ele não... mesmo eu perdendo, às vezes ele chegava para mim e falava, eu não sou importante para você, Dalva, tem que ser um filho. Então, ele era muito bom para mim. E por ele ser tão bom assim para mim, que eu queria deixar ele livre, que ele queria tanto um filho, os outros irmãos dele lá em Minas, a gente viajava para Minas, era tão difícil, porque eu viajava lá, a mãe dele mora lá
Resende Costa? Resende Costa, e aí juntava os filhos todos lá, com os netos, e eu não tinha filho. Aí às vezes eu chegava, eu perdia, daí um tempo a gente ia para lá. Toda reunião de família para a senhora era uma tortura. Era uma tortura. E aquilo me deixava muito para baixo. E eu sei que quando eu perdi o segundo foi a pior coisa que pôde acontecer, porque a gente já tinha comprado tudo. Ele comprou uma cômoda tão linda, fez uma surpresa para mim. Chegou com aquela cômoda lá, eu coloquei as roupinhas todas. Isso com 5 meses e meio. Com 5 meses e meio. Sim, e aí... Então, pode continuar. A senhora falou que aí ele comprou uma cômoda e estava todo feliz. Comprou cômoda. Cada dia ele chegava com uma roupinha diferente, que ele gostava de fazer isso. Eu sei que quando perdi, foi assim, muito difícil para mim. Aí a senhora pensou em tirar a vida porque ia deixar o seu livre. Eu queria deixar o Alceu livre. Olha para você ver o amor que eu tinha por ele. Eu falei, eu deixo ele livre para ele casar com outra e ela dar um filho para ele. E aí foi quando eu estava lá um dia, né, que eu estava muito mal. Eu já tinha chorado muito com minha mãe. Até minha mãe falou, eu vou dormir um pouquinho, aí pode falar. Sim, claro, o seu processo de conversão. O meu processo de conversão. Aí eu lembro que eu tinha chorado muito com minha mãe, aí eu estava lá olhando as roupinhas da criança e chorando, aí eu sei que apertou a campainha assim, eu abri só um pouquinho assim a cortina, era uma senhora com a Bíblia na mão, aí eu falei, não vou atender ela, não. Depressiva, angustiada, né? Com tudo aquilo, não estou a fim de receber ninguém agora. Chorando, não quero receber ninguém, não. Aí eu lembro que eu fechei a cortina e eu acho que era Deus, era para acontecer. Aí eu abri de novo, falei, não, vou receber ela. Abri de novo, fui receber ela lá no portão, ela entrou e falou, eu fiquei sabendo o que aconteceu com você. A minha vizinha tinha avisado para ela. Olha, você vê, a mulher que me levou para o centro avisou para a crente que... Deus trabalha em tudo e em todos. Então... A mulher que levou a senhora para o centro avisou a vizinha crente que a senhora perdeu o filho. O que tinha acontecido comigo. Porque ela era assim, ela morava no quintal, ela morava era um murão, assim, depois da minha casa era a dela. Aí às vezes ela passava lá para ir para a igreja, ela tinha 2 filhas muito bonitas, sabe? Uhum. Passava, cumprimentava, a gente nem conhecia, mas ela sabia que a gente morava ali, cumprimentava, mas eu não tinha nem muita amizade com ela. Aí foi quando eu recebi ela falou, eu fiquei sabendo o que aconteceu com você e tal. A crente. A crente. Como é o nome dela? Dona Joana. Dona Joana. Hoje ela está com 83 anos. É viva a senhora? É viva. Que eu bom. Falo com ela, o aniversário dela é dia do aniversário de São Paulo. 25 de janeiro. Eu ligo para ela, ela ainda está bem, ainda usa o WhatsApp, sabe? Dona Joana. 83 anos. Esse link vai para Dona Joana, então. Dona Joana, então, Deus te abençoe. Então, aí ela chegou, gente, eu estava ali maquinando, como dizia o mineiro, como que eu ia fazer para me tirar minha vida. Se ela não tivesse chegado, aí ela chegou e me abraçou, falou, eu fiquei sabendo o que aconteceu com você e vim te fazer uma visita. Aí ela abriu a Bíblia, né, trouxe uma palavra aqui para você. E ela leu 1 Samuel, a história de Ana. Né? Estratégica pelo Espírito. E leu aquela palavra para mim, gente, mas foi assim uma coisa tão maravilhosa que quando ela leu que Ana queria muito um filho,
e que ela foi ao templo do Senhor e pediu ao Senhor um filho, e Deus concedeu a ela Samuel. Então, na hora, assim, eu falei, gente... E sem saber, o seu Alceu já tinha usado uma expressão de Eucana, né? Não sou melhor para você do que 10 filhos, mulher. Não chegou assim, mas ele falava, eu não sou importante para você. Aí, quando ela começou a ler a história de Ana, eu já comecei a pensar, meu Deus, se Deus deu Samuel para Ana, ela não podia ter filho, e Ele pode me dar. Verdade. Aí já começou aquela esperança em mim. Aí ela começou a falar e começou a falar. Isso tudo na primeira visita. Na primeira visita. E começou a falar que eu fiquei assim, sabe? Eu sei, gente, que quando ela terminou de ler, que ela orou para mim, que ela saiu da minha casa, eu já era uma nova pessoa. O semblante já era outro. É. Igual Ana. É igual Saiu Ana. de Samuel, saiu de Levi, Eli, orou e o semblante já era outro. E tanto que ela falou para mim assim, ela orou comigo e foi embora, né? E eu fiquei tão bem, aquela foi tão tremendo que aquele espírito de morte que estava dentro de mim já não existia mais. Glória aquela a Deus. amargura, aquele rancor, aquela coisa que estava dentro de mim, quando ela saiu dali, não existia mais. Ela ainda falou para mim que nós começamos a estudar a Bíblia, ela falou para mim o Evangelho de João, ela falou, Dalva, você nasceu de novo ali. Amém. A palavra entrou como Foi. uma faca de 2 gumes no peito, assim, na alma. Tanto que eu cheguei para minha mãe, quando ela foi embora, eu cheguei lá na casa da minha mãe, porque eu fui chamar ela. Uhum. Ela olhou assim para mim e falou, nossa, você está com uma carinha tão boa, o que aconteceu? Aí eu comecei a contar para minha mãe o que aconteceu, e minha mãe foi ficando feliz, e tão feliz, e minha mãe foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus, gente. Contagiou minha mãe, porque eu só vivia chorando. E aquela tristeza, aquela amargura, e eu chorava no colo da minha mãe. De repente, ela estava acompanhando de perto, né, essa aflição, ela estava acompanhando de perto. De repente, eu chego, ela me deixou chorando. E eu chego lá com a cara boa, ela falou assim, o que aconteceu? Aí eu contei tudo para ela. Nossa, minha mãe ficou muito feliz. E minha mãe aceitou Jesus, gente. Foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Aí, dona Dalva, a senhora se converteu. Aceitou Jesus, estudo de João, nasceu de novo. Foi. Agora começou uma vida com Cristo. Foi. Não foi fácil. Não é fácil. Não foi fácil, até com seu Alceu. Isso. Porque vem de uma família católica. Bem católica. Bem católico. Não é aqueles católicos não praticantes. Eram praticantes. Praticante. Tanto que a Dai até sabe, né? Que a minha sogra, ela mora assim... Eu conheço, né? já. Você conhece. Ela mora assim no centro ali. A matriz é na frente da casa dela. A gente assistia à missa da janela dela. Da janela dela. 6 horas da manhã, aquele sino tocando e acordando nós no quarto. Aguardando, era. E era tão assim que ela rezava o terço todo dia na igreja. E era assim, ela tinha o lugar dela lá na frente, né, Dai? Ela e a família dela. O banco que o marido dela fez e deixou lá. Ele doou os bancos lá para a igreja, eles doaram, então o banco era dela. E aí de quem sentasse no banco? Não podia sentar, era o banco da família dela. E as meninas passou por isso, a gente chegava, o banco dela estava lá sem ninguém. E ela bem católica. E, de repente, gente, eu aceito Jesus. E foi assim. Até o Alceu, ele mudou comigo, assim, de uma maneira que vocês nem imaginam. De falar até de separar de mim. Ele falou assim, quando eu casei com você, você não era crente, você era católica.
Então, falou de separar de mim. Aí mas graças a Deus, que Deus me deu tanta sabedoria, que eu lidei com ele assim, com muita sabedoria, com muito amor, que ele acabou, sabe, cada dia que passava, ele via que era bom para mim, porque é para nós. E, às vezes, quando veio as meninas... A senhora ganhou no silêncio e na vida, no estilo de vida, na abundância comportamental. Isso. Não foi no falar, foi no agir, né? Não. E tanto que quando eu deixei um pouco. Porque o que aconteceu? Aquele cartão que eu falei para vocês, que tinha dentro da minha bolsa, eu cheguei em casa, eu não sei quem colocou aquele cartão lá, foi por Deus aquele cartão. E enquanto o cartão do médico de gestação de risco. De risco. Aí eu Isso. guardei aquele cartão. E depois que eu comecei, que a dona Joana foi lá, que eu comecei a ir para a igreja e estudei com ela o Evangelho de João. E aí eu falei, gente, eu tenho um cartão aqui, eu vou procurar um médico. E peguei aquele cartão e fui procurar um médico. E era o Toru Nakamura, um japonês. Ele era diretor do hospital... Eu esqueci o hospital. Cruz Azul, que é de militar. E eu ia lá, e eu não tinha nem como ir lá, porque lá é só militar. E Deus é tão maravilhoso, eu tinha um convênio tão ruim na época, que ele mandava, eu ia lá, era particular. Eu acho que o Cruz Azul foi onde a Mandinha nasceu também, não foi? Foi a Mandinha Mandéia. Aí eu sei que eu fui lá nesse médico e ele falou, dona Dalva, eu fiz um monte de exame, ele passava os exames e eu fazia no meu convênio. Uhum. E ele descobriu que eu tinha esse problema no útero. Aí, quando eu sei que ele falou para mim, fez tratamento, tudo, descobriu, falou que eu podia engravidar, e logo eu engravidei. Aí eu engravidei, ele falou assim, agora nós vamos amarrar a boca do útero. Quando 3 meses e meio, não, 1 mês e meio, quando escutava o coraçãozinho da criança bater, ele amarrava a boca do meu útero. E eu lembro que ele até me mostrou assim a linha, está amarrado, viu, dona Dalva? Aí mandou para casa, eu sei que eu passei os 9 meses, ele falou assim, quando a senhora fizer 9 meses, a senhora volta, a senhora vem, aí eu ia com ele, passava todo mês, o pré-natal. Aí, quando eu fiz 9 meses, ele falou, agora quando... Tempo de nascer, né? Agora a gente vai fazer o procedimento. Eu vou desamarrar, a senhora vem tal dia que eu vou tirar, né? Aí chegou lá, ele tirou, né, e falou assim, dona Dalva, a senhora vai entrar em trabalho de parto de hoje para amanhã, que eu engravidei da Dani, né? Uhum. A senhora vai entrar em trabalho de parto de hoje para amanhã. Isso que eu ia perguntar, era a gravidez da Dani já. Gravidez da Dani agora, eu engravidei. Aí eu fui para casa e ele falou, qualquer coisa, vem correndo para o hospital, me liga e vem para o hospital. Aí eu cheguei em casa e no outro dia não entrei em trabalho de parto. Aí passou outro dia, eu liguei para ele. Ele falou, não, dona Dalva, está errado, pode vir para o hospital. Aí eu fui, meu marido me levou para o hospital. Aí chegou lá, ele fez o exame em mim, né, e falou assim, dona Dalva, engraçado, o seu útero está fechadinho. A senhora não tinha esse problema, não? Porque... Não entrou em trabalho de parto e está fechadinho, e não era para acontecer isso. Aí ele falou assim, mas se não fosse eu que tivesse feito os exames e tivesse constatado? Isso. Aí eu ia falar que, mas fui eu que fiz. Ou seja, eu que amarrei o útero, eu sei que estava aberto. Eu que amarrei, eu sei que estava aberto. Aí eu falei, eu tinha, doutor, mas Jesus me curou. Amém. Ou seja, o útero que estava aberto, quando voltou no médico, está fechado. Tem uma coisa aqui que está estranha. Eu perdi 2 assim. Para falar a verdade, irmãos, o de 5 meses e meio, quando eu cheguei no hospital,
as coisas do parto estavam descendo, tá, e eu cheguei já, o neném já nascendo, porque estava aberto o meu útero. E quando eu fiz os exames e tudo, constatou que eu tinha aquele problema, que é um nome tão esquisito. Aí ele falou, não é possível, a senhora não tem esse problema. Mas fui eu que fiz os exames, ele até deu. Aí eu falei, eu tinha, doutor, mas Jesus me curou. Ele deu uma risadinha, aí ele pegou e fez uma cesárea, porque não. Ou seja, de uma mulher que nos segurou 2 gestações, tinha um diagnóstico que não ia ser mãe, Sim, porque o útero era aberto e não ficava, não aguentava o peso da da criança. criança. Agora precisou fazer uma cesárea, porque mesmo desamarrando, o útero não abriu. Eu não entrei em trabalho de parto. Então, é só por Deus mesmo, né, irmãos? E eu sei que passou o tempo, né? Eu aceitei Jesus, estava firme na igreja, e meu marido não queria. Aí a Dani nasceu e foi uma alegria tão grande. E passou o tempo, né? Foi a vez da Dai. Oh, que bênção. Aí passou Bendito, 2 anos só, não foi muito tempo, não, foi 2 anos. bendito Aí, ventre. eu engravidei da Dai e eu fui lá nesse médico e ele falou assim, o doutor Toru, falei, doutor, eu estou grávida de novo. E agora? Ele olhou para mim e falou, não vou amarrar seu útero, não. Já não precisa mais, porque Não vai precisar, não. Eu falei, o serviço de Deus foi bem melhor. Aí eu falei, você acha, doutor? Ele falou, acho que não vou amarrar, não. Aí ele falou, faz um repouso e vamos ficar De sobreaviso aí, né? de sobreaviso. E eu passei 9 meses grávida da Dai, não sentia nada. E foi outra cesárea, gente. Agora você vê como que é o trabalhar de Deus na vida da gente, né? Foi, assim, muito tremendo. E uma coisa que eu achei mais importante foi porque eu nasci de novo ali, naquele momento que eu... 2 vidas nasceram ali, né? Foi 2 vidas. Que ela abriu aquela Bíblia e leu o Evangelho de João para mim. Tudo de ruim que tinha dentro de mim foi saindo. Aquele espírito de morte, aquela amargura foi saindo. Quando ela saiu de casa, eu era uma outra pessoa. Tanto que ela falou para mim. Aí, quando foi no domingo, ela me convidou para ir para a igreja. Eu fui com ela e levantei a mão, aceitei Jesus. E na outra quarta-feira, ela estava lá dando estudo para mim. E ela falou, Dalva, você aceitou Jesus ali. Aí ela ainda lembrou, ela leu a história em João 3:3, né, que Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E eu estudando essa passagem com ela, ela falou assim, você nasceu ali. E eu fui estudar o que é nascer de novo, meus irmãos. E depois eu vou ler para vocês. Pode ler agora? A senhora que manda aqui. Fica à vontade. Então. E aí a senhora já emenda falando o seguinte. Só deixa eu ler para a senhora aqui, a senhora vai ler, então deixa eu ler também. Mandaram aqui no meu ponto. Vê se é esse nome que a senhora tinha. A insuficiência Eita, mudou aqui. A insuficiência istimocervical, também conhecida como incompetência istimocervical, é a dificuldade do colo do útero em suportar o peso da gravidez, dilatando antes do tempo e resultando em aborto tardio ou parto prematuro. Insuficiência istimocervical. Isso, que eu nem sei falar o nome dessa doença, ainda bem. E aí, qual foi a marca, já aproveitando aí o gancho, qual foi a marca que o Espírito deixou no seu coração, na sua alma, na sua mente, com todo esse trabalho
de Deus? Nossa, Sila, foi uma coisa assim inédita, maravilhosa, que olha, eu até anotei aqui para falar para Leia, vocês. fica à vontade. Só põe o microfone. Foi Isso. tão assim tremendo, foi tão inédito que até hoje eu fico. Um dia que o pastor Silas pregou aqui e falou: o que você vai fazer com a vida que Deus te deu? E eu lembrei de tudo aquilo, veio à minha Começou mente. a reverberar aí dentro da senhora tudo de novo. Eu falei: gente, eu ia tirar a vida que Deus me deu. E eu fui estudar, que a dona Joana falava: Dalva, você nasceu de novo ali. A partir daquele dia, quando ela chegou lá, na quarta-feira, eu era uma outra pessoa. Então, eu fui estudar o que é nascer de novo. O que aconteceu comigo? Significa, gente, absolutamente novo, inédito, que nunca existiu com você. Uma coisa inédita, porque como que meu coração estava cheio de amargura, aquele espírito de morte, angústia, e, de repente, quando ela leu a palavra de Deus, aquilo tudo saiu de mim. Glória a Deus. Então, significa absolutamente novo, inédito, que nunca existiu. É uma espécie de ressurreição do que estava morto. E eu estava morta ali. Que vida que eu tinha ali. Espiritualmente destruída. Espiritualmente destruída. E aquela palavra entrou assim. Como uma flecha. Como uma flecha no meu coração. Então, é uma espécie de ressurreição do que estava morto. E, quer dizer, é passar da morte para a vida. Eu passei assim, passar da morte, eu estava morta. E eu penso, sabe, gente, que tem muita gente nesse estado, sim, passando por essas coisas. Com esses pensamentos, né? Com esses pensamentos que eu estava, e às vezes nós, que conhece a verdade, às vezes a gente tem que acordar para a gente ir levar o evangelho para essas pessoas, porque aquela senhora, se ela não chegasse ali, naquele momento, eu tinha morrido. Eu não estava aqui hoje, porque eu já estava lá, como se diz, pensando, o que eu faço? Como que é mais fácil para mim morrer, para me deixar o Alceu viúvo, ele casar com... O amor era tão grande pelo Alceu, que eu queria deixar ele solteiro para ele casar e ter filhos com outra. Então, ali passar da morte para a vida. Eu passei da morte para a vida. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E ali, naquele momento, gente, tudo se fez novo na minha vida. Foi inédito o que aconteceu comigo ali, no primeiro dia que ela abriu a Bíblia e contou a história de Ana para mim. Tudo se fez novo em minha vida. Então, eu pus aqui o que aconteceu comigo? Ocorreu uma transformação de dentro para fora, que implica ter um novo coração, uma nova mente, nova família, uma nova pátria, novos desejos, novos gostos, novas preferências, novos temores. Foi assim, eu não tinha mais aqueles desejos que eu tinha antes. A partir daquele momento, eu não tinha mais. Foi tudo, sabe, aquela amargura, saiu tudo, eu só pensava em coisas boas, eu estava assim, com esperança que Deus ia me ouvir, que Deus ia me ajudar. Então, em João 3, versículo 3, Jesus deixa claro para Nicodemos que uma pessoa só pode ver o reino de Deus, ou seja, ter a vida eterna,
se o Espírito Santo implantar em seu coração a vida que tem a sua origem. E foi o que aconteceu comigo ali. Implantou em meu coração uma vida, a vida de Deus, que tem a sua origem, não na terra, mas no céu. O céu é o destino e a origem do crente. Você nasceu no céu, porque ali a gente nasceu de Cristo, né, Silas? Amém, verdade. Eu nasci ali naquele momento, eu nasci de Cristo. Você nasceu no céu e volta para o céu. O céu é o lugar do crente, gente. Amém. Glórias a Deus. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu nasci de novo ali, foi maravilhoso. E a marca que ficou assim dentro de mim até hoje foi... E muitas vidas eu ganhei para Jesus. Até tem a vida da Fê aqui, gente, que a Fê perdeu gêmeos. E foi tão assim que a Fê... Eu encontrei a Fê chorando. E eu falei, ô Fê, o que aconteceu com você? Ela falou, ô Dalva, você não ficou sabendo que eu perdi meus gêmeos? E eu falei, levei a Fê lá para casa, contei o meu testemunho para a Fê, e a Fernanda aceitou Jesus através daquele testemunho. Está gerando vida até hoje. Está gerando vida até hoje. E eu falo, gente, que Deus, Ele não tem filho predileto. Ele tem um propósito na vida de cada um dos seus filhos. E tudo que acontece nas nossas vidas, eu até falei para a Dani, né, que não sei se todo mundo aqui está sabendo, a minha filha teve um aborto no sábado. E ela chegou triste, eu falei, filha, Deus, Ele não tem filho predileto, não. Você lembra o que aconteceu com a mãe? Deus tem um propósito na vida de cada um. E eu vou falar para você o que minha mãe falou para mim. Que Deus sabe o que faz, em tudo que Ele faz, mesmo nós não entendendo nada. Lá na frente, ela falou, lá na frente, filha, você vai saber o porquê de tudo isso. E foi isso que aconteceu. E a Dani, ela tá bem, graças a Deus, essa semana ela está bem melhor. E eu ainda falei para ela, você vê Jó, Deus, Ele olhou lá de cima e viu Jó aqui na terra, um homem sincero, correto, íntegro, que desviava do mal. E Deus cumpriu o propósito dele na vida de Jó, não é verdade? Então, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. É verdade. E... Muito bom. Dona Dalva, a senhora trouxe um objeto? Fazer uma carta, gente, que eu escrevi para Jesus, pedindo um filho, mas eu procurei essa carta e não encontrei. Mas eu vou achar. Aí, quando a senhora achar, a senhora lê para nós. Eu vou ler para você, mas procurei. E hoje eu tinha médico, então não deu tempo. Na Paulista. Lá no fim do mundo, né? Então, eu queria... Dona Dalva, então, isso que eu ia pedir para a senhora. Porque é o seguinte, antes da senhora deixar a mensagem, rapidamente, depois de tudo isso, teve filhos, tal, quando a Dayana com 11 ou 12 anos, se eu não me engano, a Dani com uns 13, a senhora também teve um outro diagnóstico de enfermidade. Foi. Que preparou as meninas porque a senhora tinha certeza que ia morrer. Foi. Uma inflamação muito forte que deu em mim. E já estava tomando o meu intestino. E o médico, cheguei no médico com meu marido, e eu ia sempre no médico, e ele falou que não tinha mais o que fazer. Falou para meu marido, para mim, que não tinha mais o que fazer. E o que eu fiz? Assim, bem caladinho, eu fui preparando as meninas, ensinando elas a cozinhar, a fazer as coisas. Apesar que não aprendeu muito. Precisa ensinar de novo.
A senhora está falando pela Dani, né? Não pela Dai, né? Não, eu ensinei a Não fazer tá aqui para de se tudo, defender, né? gente, mas você sabe, aprendi, mãe, tá bom, mas depois se esquece. Aí ensinei a fazer tudo, arrumar a casa e fazer tudo eu ensinei, porque o médico falou que não tinha jeito. Meu marido até brigou com ele. Aí o que aconteceu? Meu marido, nós comentamos para uma amiga, e ela falou: eu tenho um médico muito bom, amigo, e minha filha trabalha com ele no Hospital São Paulo. Aí eu fui com ela foi comigo e o Alceu, e chegou lá, eu passei com ele, né, eu esqueci o nome dele também. E eu levei os exames que eu fiz, ele olhou tudo e passou uns remédios para mim e falou para mim voltar daí uns dias, né? Aí eu voltei e ele pegou e pediu mais exames para mim. Aí eu fiz um último exame que ele pediu. Ele falou: dona Dalva, a senhora olhou o exame assim e ficou assim. Falou: dona Dalva, a senhora não tem mais nada aí. A senhora está curada desse problema. E eu estava desenganada, que já tinha essa inflamação, já tinha chegado no meu intestino, e os médicos não sabiam o que fazer. E eu preparei as meninas e sofri tanto, gente, tanto. E quando e deu mais um milagre, né, de Deus na minha vida, na vida das minhas filhas, né, que graças a Deus eu pude criar e casar as duas, né? E está vendo até as netas hoje. Estou vendo as netas nascendo, já 3, né? E só tenho que agradecer a Deus Dona por Dalva, tudo que Ele fez. qual é a mensagem, então, que a senhora deixa para aqueles que estão aqui hoje presencialmente e, em especial, também para aqueles que estão vendo esse testemunho? Está passando por algo parecido, por alguma dificuldade, algum diagnóstico médico? Estão com a alma aflita, com o coração apertado, com um pensamento de morte? Qual é a mensagem que a senhora deixa hoje? Fica à vontade. Então, gente, eu costumo dizer para minhas filhas e para pessoas, né, que confiar no Senhor. Confia no Senhor em toda e qualquer situação que você estiver. Confia no Senhor. Acredita no Senhor. E outra coisa importante que eu vou falar para vocês, que é muito importante, pregar o Evangelho. Sair pregar o Evangelho, porque tem muita gente precisando, gente. Às vezes a gente fica com medo de falar, de pregar, e eu penso: meu Deus, se a dona Joana não tivesse, chegou lá praticamente sem me conhecer, eu só via ela assim de passagem, assim, bom dia, boa tarde, e chegou lá e eu fiquei sabendo o que aconteceu com você e vim conversar um pouquinho com você, orar com você. E me libertou de... Senão, se ela não tivesse aparecido lá, eu não estava aqui hoje. E eu falo o seguinte: confia no Senhor. Eu falo para minhas filhas, em toda e qualquer situação, confia no Senhor. Nunca deixa de confiar no Senhor. Eu costumo dizer até para as meninas, que tem um versículo que eu falo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É uma promessa do Senhor, mas nós temos que estar embaixo da proteção dele, em toda e qualquer situação que você estiver. Diz que é assim, minha mãe costumava dizer, que a gente tem que ficar aqui embaixo da poderosa mão de Deus e não sair. Você tem, mesmo em toda e qualquer situação, confia no Senhor. É uma promessa do Senhor, mas temos que ficar embaixo da poderosa mão dele. E eu vou ler... Se a senhora saísse daqui hoje sem ler a Bíblia, eu achei estranho. Então, gente,
1 Samuel, a história de Ana é muito grande. A dona Dalva tem a veia missionária tão grande que ela já pregou para gente que não era cristão e hoje já é até pastor. É verdade, gente. Então, meus irmãos, a oração de Ana, né? Então, Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. Foi o que aconteceu comigo. No Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Confia no Senhor em toda e qualquer situação que você estiver. Confia no Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês e obrigado por ter vindo aqui. Amém. Então, se você... Oi? As fotos lá. Ó. Olha lá. Ó. Seu Alceu, a Dani, a Dai e a dona Dalva. Seu Alceu ali com o kit Tony Ramos, olha lá. Ó. Tem mais foto aí ou só tem essa? Só essa. Quem quiser ver mais foto, combine com a dona Dalva, vai lá tomar um cafezinho com ela e ela vai mostrar todas as fotos. Né, dona Dalva? Tem um monte de foto lá, né? Foto lá é que não falta, né? Foto é que não falta. Mas que este testemunho possa ter enchido o teu coração de esperança e de certeza de que mesmo no meio do caos, mesmo nas mais terríveis, nos momentos mais terríveis da nossa vida, não perca a fé, não perca a esperança de que Deus tem o caminho dele em meio às tormentas. Ou seja, mesmo no mais profundo caos da nossa existência, Ele ainda é o Deus que controla a nossa história e que a palavra dele, mesmo no meio do caos, surge vida e coisas novas. Foi assim na criação do mundo em Gênesis, no meio do caos, nada existia, nada havia, e o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Então que desse testemunho possa haver luz sobre a tua mente, sobre o teu coração, e que qualquer pensamento maligno nós repreendemos em nome de Jesus, e que você viva uma vida nova de Deus para você. Deus tem uma vida abundante, e a vida da dona Dalva não foi uma vida sem dificuldades, não foi uma vida sem problema, não foi uma vida sem as suas tormentas, mas foi uma vida diferente, porque agora ela tem uma viva esperança. Agora ela passa os problemas confiando no que a vida dela está nas mãos de Deus. É diferente quando nós passamos pelos problemas assim, quando a gente confia que há um Deus que cuida, zela e está no controle da nossa história. Amém? Então que você possa refletir nisso e confiar a sua vida a Cristo, porque Ele tem uma vida abundante para mim e para você. Dona Dalva, quero presenteá-la com os biscoitos e as bolachas amanteigadas do Ministério Mochileiros de Cristo, especial de Páscoa. Ó, deixa eu mostrar aqui bem bonitinho, para fazer uma propaganda. Ó, geleia de uva, muito bom, tá? Já comi, muito bom. Tem mais ali, pessoal, tá? Os que estão presencialmente aqui, tem ali para você adquirir, e todo o recurso desse projeto é destinado aos mochileiros de Cristo, lá do missionário Junel, que cuida das crianças ali na favela do aeroporto, tá? de Congonhas. Então, todo o recurso levantado com esses biscoitos e bolachas, aí depende, né, se você fala bolacha ou biscoito,
ele é revertido para o sustento dessas crianças. Nós já marcamos com o missionário Junel, ele estará aqui também conosco, tá? Marcas do Espírito, trazendo todo esse trabalho e falando um pouco dessa missão dele. Então, participe conosco e esteja apoiando esse projeto. E esse aí é um presentinho para a senhora tomar aquele cafezinho de mineiro à tarde, né? Um cafezinho de mineiro à tarde, com essa bolachinha, né? A senhora lembra quando a senhora cuidava lá da Isa? A gente sentava à tarde, tomar aquele cafezinho. Era muito bom, né? A dona Dalva ajudou a gente a tomar conta da Isadora, quando a Isadora nasceu. Então, nós trabalhávamos à época, né, de escritório, e a dona Dalva ajudou. Então, a gente, toda tarde lá, a gente sentava e tomava um cafezinho. E essa bolachinha. Sexta-feira ia comer pastel, né, dona Dalva? Eu já tratei bem essa mulher, gente, já tratei bem. Né? Ou vice-versa, né? Gente, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você, tá? Para que este testemunho da dona Dalva seja uma fonte novamente de gás para você levantar a cabeça e viver. Não ficar aí se martirizando, né? E nem também se vitimizando. Tudo acontece comigo. Não. O sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. A diferença é como nós reagimos a isso. Então, reaja no poder do Espírito Santo. Reaja sobre o poder de Deus sobre você. Amém? Não se frustre. Não fique caída ou caído. Saiba que Deus sempre está no controle de tudo. Como diz a dona Dalva, sem a gente entender nada, sem saber de nada, mas Deus está no controle. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe a tua casa. Marcas do Espírito, esteja envolvido conosco. Próxima semana, daqui 15 dias, nós estaremos novamente com mais um convidado aqui, dia 19 de abril, sabe, a Cris. Amém. Cris vai trazer um testemunho para a gente. Então, esteja aí conosco. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Que Deus abençoe muito a sua vida. Deixa eu orar. Querido Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida da dona Dalva aqui conosco, Pai, por esse exemplo de fé, por esse exemplo de mulher, por esse exemplo, Pai querido, de serva tua, Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque ela tem sido frutífera no teu reino, Pai. Te louvamos, Pai, porque um dia, Senhor, ela ouviu a voz do teu chamado, Pai. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ela encontrou alívio em ti, Pai. E ela ouviu a tua palavra, Pai, do ide, e ela foi, Deus, e ministrou a tua palavra, Deus. E hoje muitas vidas têm sido abençoadas através desse testemunho, através, Senhor, deste novo nascimento, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida dela, pela vida, Senhor, de sua família, pela vida, Pai, de todos que acompanham, Deus, pela vida dos nossos irmãos. Nós te agradecemos, Pai, por aqueles que estão ouvindo, vendo esse testemunho, Pai, mesmo que de forma virtual, digital, que a tua boa mão os alcance, Pai. E se porventura alguém, Senhor, passando por um processo difícil na vida, um diagnóstico médico conturbado, preocupante, Senhor, um pensamento maligno de morte, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, Deus, e que haja cura vinda de ti, Pai, e que a tua vida seja abundante sobre a vida desses que estão nos vendo neste momento, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te espera até o próximo Marcas do Espírito. Quem quiser vir